Boa tarde a todos e todas, né? Então, vamos iniciar a nossa tarde de trabalhos da nona GIEP. Meu nome é Juliana, eu vou ser a mediadora desta sala virtual, né, que é a de número 28. Vou passar alguns informes antes, né, a vocês. Eu informo que essa ficará gravada, né, para posterior disponibilização também no YouTube. Eu vou ler um texto da GIEP, só um minutinho, que é um texto informativo. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão, com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Eu informo, então, que o tempo, né, para os avaliadores é de 5 minutos, né? Como são dois, é 2 minutos e meio para cada. Para os apresentadores será igualmente 5 minutos, né? E a gente pede que o apresentador ligue a câmera, por gentileza, né? É uma obrigatoriedade ligar a câmera. Não é necessário assinar lista de presença, porque o Google Meet vai gerar, né, esta lista, então tanto os ouvintes quanto os apresentadores, né, não precisam assinar lista online, via chat, né? As avaliações serão feitas pelos avaliadores diretamente no UFTMnet, né? Posteriormente no UFTMnet. E nós vamos perguntar se está presente o coordenador, mas não é uma obrigatoriedade, mas é uma questão que responde-se no formulário, então nós vamos perguntar para auxiliar o preenchimento do formulário pelos avaliadores. Então, vamos iniciar, né, pessoal? Boa sorte a todos e todas. Eu vi se já, a Graziela, eu vi que já está na sala, né? Então, o trabalho Mulheres, PEC e Agro será apresentado por Graziela de Carvalho Rodrigues, e a coordenadora Ulcileia Alves Severino Leal não está presente, né? Só para constar. Graziela, se você já quiser ligar a sua câmera e já apresentar a sua tela, começar a se organizar, assim que estiver ok, a gente já marca o tempo, tá bom? Boa sorte, né? Ok, obrigada. Vou apresentar aqui. Assim dá para vocês enxergarem? Está aparecendo direitinho, pode ficar tranquila. Boa sorte. Então, seu tempo começa a partir de agora, 13h36. Boa sorte, tudo de bom. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Graziela e a professora Cilé, infelizmente, não vai conseguir estar presente por ela estar de atestado, né, por motivos pessoais. Então, eu vou dar sequência no nosso trabalho. O nosso trabalho é o tema Mulheres PEC Agro e a nossa introdução do nosso projeto foi o seguinte: a colaboração feminina no agronegócio nacional ainda é uma temática pouco abordada no âmbito acadêmico, com autonomia algumas vezes limitadas. As mulheres ainda apresentam reduzida participação nos processos decisórios das atividades agropecuárias. E em mais ou menos 1 milhão de estabelecimentos rurais, a gestão ainda é compartilhada pelo casal. Isso representa apenas 20% do total das propriedades rurais, e destes 20%, apenas 817 mil mulheres dividem a direção da produção com seu cônjuge. Justificativa e objetivo.
Desenvolver ação extensionista, enfocando a prática dialógica, troca de saberes, experiências e competências, com a inclusão de atividades relacionadas à participação da mulher na tomada de decisão e na operacionalização das atividades dos estabelecimentos rurais. Os métodos que a gente planejou. A organização da mesa redonda e de uma palestra, existindo entre a relação da universidade com outro setor fora da universidade. Esse daqui foi dizemos que a logo utilizada durante o início até agora o fim do projeto, que o PEC significa pecuária e agro de agricultura. Então, o que a gente teve como resultado? A realização da palestra com o tema Boas Práticas na Produção Leiteira e da mesa redonda abordando sobre o protagonismo da mulher na produção de leite, ele foi um evento que foi realizado no Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Turama, no mês de outubro. E a gente escolheu esse tema porque eu fiz uma pesquisa aqui na região com 23 produtoras e a atividade de predominância aqui é a produção do leite. Por isso que a gente optou por fazer essa palestra. Isso possibilitou o contato e a troca de experiências entre os discentes, os docentes, as produtoras e a palestrante que estava presente no dia. Aqui eu coloquei para vocês 2 fotos. A primeira é a palestrante Charadine de Mori, do Mato Grosso do Sul. Ela é vice-presidente da Associação Marias do Agro e ela também é zootecnista, fugiu a palavra, desculpa. E aqui, do lado, a primeira pessoa aqui de preto é a professora Ucileia, né, minha coordenadora. Logo atrás dela, a gente tem a palestrante. Depois, as 5 produtoras que foi convidada para a mesa redonda. E a gente também tem a participação com o uniforme cor-de-rosa, que é a professora Vânia, também da minha universidade. Porque eu entrei em contato com ela pedindo indicações de palestrantes nessa área leiteira, porque ela é veterinária. E ela comentou comigo, perguntou qual seria o tema certinho, eu passei, e ela falou que ela também tinha interesse em fazer uma palestra voltada com esse mesmo tema. Então, a gente se juntou, ela conversou com a professora Cileia também, e a gente topou fazer essa parceria juntas. E qual que foi a nossa conclusão para esse trabalho? A gente percebeu que a maior parte das propriedades rurais aqui da região de Turama ainda existe, sim, essa participação das mulheres ao lado do seu parceiro, coisa que, pelo menos, eu imaginava que não seria, que como a gente vê a tecnologia, as coisas tudo mudando, eu pensava de uma forma diferente, que teriam muitas mulheres que já estariam à frente dessas atividades, e ainda não é essa realidade. As mulheres ainda trabalham junto com o seu parceiro e elas ainda não é a pessoa número 1 na frente da decisão. Eu também percebi que a gente tem poucas produtoras no campo, porque eu pensei que seria mais de 23 produtoras, foi o tanto que eu consegui encontrar. A gente pensou, tanto que na primeira reunião que eu fiz com a professora Ucileia, que a gente conseguiria mais ou menos umas 100 mulheres, mais ou menos, e a gente só conseguiu 23. E também a escassez frente à gestão das atividades, porque dentro da palestra da Charadine, ela comentou que o ponto principal é ter uma boa gestão. E depois ela perguntou para quem estava presente, principalmente para as produtoras, se ela tinha realização de gestões, e elas comentaram que ainda não tinham um bom planejamento, uma boa gestão. Aqui, as nossas referências utilizadas. E foi isso. Muito obrigada. Obrigada, Graziela, pela apresentação. Vamos abrir, então, para as considerações. Está presente o avaliador, né, o professor Luciano Gobo Saraiva Leite. Professor, como está somente você, né, você então pode dispor dos 5 minutos, tá bom? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, bom dia, né? Vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, ok? Parabéns pelo trabalho, né? Ficou muito interessante, né? De que curso você é, Gabriela? Eu sou do curso de agronomia e eu estou terminando o 8º período do curso. Certo. Então, assim, eu falei uma pergunta, o que esse trabalho agregou para vocês, né, na graduação, no seu curso? O que ele trouxe de novo? Então, para mim, o ponto principal foi essa questão
questão principalmente da palestra, porque não é bastante montado e também na questão de a palestra começa com a questão da produção do leite. E eu mesma pensei que justamente o planejamento incluir no futuro. Então, para mim, eu saber acompanhar as palestras, né, que também para nós, de outros cursos, e isso agregou mas eu não sabia, foi só para a gente também de sempre de faculdade. Certo, não. É interessante, né? Mas, assim, a gente poderia lembrar, por exemplo, a gente já teve uma ministra da Agricultura aqui, né, no Brasil, né? A mulher, né, às vezes tem alguns cargos, sim, né, de direção, né? Às vezes por cooperativa, alguma coisa, né? Que é claro, não foi o foco do seu trabalho, né? O seu trabalho foi bem localizado, né? Mas era isso, né, que eu tinha perguntado, né? Mais uma vez agradecer, né? E parabéns pelo seu trabalho, ok? Tá bom. Tá bom. Obrigada, Graziela, professor Luciano. Eu acho que o áudio estava com um pouquinho de ruídos, né? Aí só para a gente ver, mas estava um pouquinho de ruídos. Graziela, obrigada, então, né? Eu que agradeço. Obrigada. Tudo de bom, obrigada. Vamos para o próximo. Então, Laís, né? Araújo Leonel também está presente, né? O projeto Projeto Flora, Vivências do Aleitamento Materno, ano 2. A coordenadora, a professora Ana Rita Marinho Machado, está presente, né? Estão as duas presentes. Então, Laís, se você puder ligar a câmera, por gentileza, né? E organizar o seu trabalho, compartilhar a tela, e boa sorte, né? Assim que você colocar, a gente começa a contar o tempo. Tá bom. Conseguem ver? Sim, né? Sim, estamos vendo. Tá bom. Boa tarde. Então, meu nome é Laís, eu sou aluna de enfermagem do 9º período e hoje eu vim apresentar meu projeto de extensão, que tem como título Projeto Flora, Vivências do Aleitamento Materno, ano 2. Minha professora orientadora é a professora doutora Ana Rita Marinho Machado, e o projeto é composto por outros discentes também, ambas do curso de enfermagem. Eu trouxe como introdução que o aleitamento materno ele é um fator essencial para o crescimento e desenvolvimento do bebê. E esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, ele é suficiente para o crescimento e desenvolvimento desse bebê saudável. Logo após os 6 meses, começa a introdução alimentar, mas até os 6 meses é suficiente para a nutrição desse bebê. E muitos fatores podem influenciar durante essa prática de amamentação. E alguns deles é o desejo da mãe, se ela quer ou não amamentar. Informações, em alguns casos, não, se a mãe pode ou não amamentar, em alguns casos não é indicado. Tradições e culturas dessa mulher pode influenciar. O apoio da família, se ela tem uma rede de apoio. E, sendo assim, essa é uma prática de aprendizagem tanto para a mãe, tanto para o bebê, porque é uma experiência única. Às vezes a mãe já teve outras gestações, mas é uma experiência única para aquele bebê e muda de bebê para bebê e de gestação para gestação. Então, é uma experiência de aprendizagem única para ambos, tanto para o bebê, tanto para a mãe. E como justificativa, eu trouxe que a prática de incentivo e promoção e apoio por parte dos profissionais de saúde ao aleitamento materno trazem muitos benefícios, esqueci só de eu colocar em tela cheia, trazem muitos benefícios à saúde do bebê e da mãe, então para ambos. E como objetivos, aprimorar o conhecimento de nós, discentes, por meio de capacitações e atividades práticas realizadas no banco de leite humano, e desenvolver ações de promoção ao aleitamento materno. A nossa metodologia, durante esse ciclo, nossa equipe foi composta por 8 discentes do curso de enfermagem e pela coordenadora, Ana Rita, e o nosso público-alvo no Instagram
foi a população em geral, né? Mas com enfoque nas nutrizes e gestantes atendidas pelo serviço. Durante o nosso ciclo, nós tínhamos reuniões quinzenais com realização de capacitação, estudo de caso, artigos científicos, e essas capacitações, elas eram realizadas com um convidado que que atua na área. E durante as nossas práticas desenvolvidas lá no Banco de Leite Humano, a gente fazia assistência de enfermagem com orientações individuais e grupais, técnicas de acolhimento e manejo clínico, como ordenha, técnicas do copinho, relactação, pega correta, e tudo isso é visando o bem-estar do bebê e da mãe durante esse período de amamentação. Aqui eu trouxe alguns registros das nossas capacitações, eu, a professora, os convidados e as outras integrantes do projeto. E como resultados e discussões, na nossa plataforma do Instagram, a gente alcançou 1.036 pessoas e um engajamento de outras 89. Esse engajamento inclui comentários, respostas no story, compartilhamento, enfim, todas essas questões. E o nosso perfil tem 50 publicações e 189 seguidores. E nessa plataforma do Instagram também foram realizadas lives mensais com convidados que abordam temáticas e que atuam na área. Em relação às nossas práticas, elas foram realizadas em setembro e outubro, então durante 2 meses, e elas foram realizadas lá no Banco de Leite, do Banco de Leite Humano, daqui de Uberaba, onde esses atendimentos eram feitos em duplas, e lá no banco de leite funciona em livre demanda. Então, se a paciente chegasse lá, a gente estaria lá, e o período é meio período. Então, se você fosse no período da manhã, era das 7 às 11, se fosse no período da tarde, é das 13 às 17. E esses atendimentos em livre demanda, eles duravam em torno de 1h30. E o projeto, ele teve início em março desse ano e terminou essa semana em 30 de novembro. E como conclusão, né, desse nosso projeto, embora grande parte das pessoas acredite que a amamentação é um comportamento inato da mulher, a equipe executora do projeto pode refletir e concluir que essa prática deve ser encorajada, incentivada e ensinada por nós, profissionais de saúde, né, para que a adesão seja cada vez maior e o binômio mãe e bebê possa desfrutar cada vez mais do materno. E é isso. Essas foram minhas referências. Certinho. Muito obrigada, Laís, né? Vamos então abrir para as considerações do professor Luciano Gobo. Pode ficar à vontade, professor. Laís, parabéns. Professor Luciano, só um minutinho. O seu áudio está chiando. Está chiando. E se você quiser, às vezes, entrar e sair de novo, né, para poder dar uma olhadinha, por gentileza. Só para ouvirmos bem, né, as considerações e questionamentos. Um minutinho, pessoal. Como é que está agora? Melhorou? Ainda está chiando um pouquinho, professor? Deixa eu mudar de navegador, só um minutinho. Tá, certinho, pode ficar à vontade. Certinho, pode ficar à vontade.
Melhorou, né? Não tá chiando ainda. Ainda continua chiando um pouco, professor, mas vamos ver se a gente consegue nesse... Tá bom. Bom, então, Laís, o curso seu qual que é mesmo? Enfermagem. Enfermagem. Normalmente, né, a gente sabe que o aleitamento é muito importante, né, para a criança, o desenvolvimento da criança, né, e com respeito à mãe também, aí é uma pergunta, pessoal, o aleitamento também é importante? Ele faz algum bem para a saúde da mãe? Sim, faz sim. O aleitamento materno, ele pode diminuir a incidência de câncer de mama. E quando a gente fala em aleitamento de recém-nascidos, diminui o risco de hemorragia pós-parto, porque o útero tá maior, né, por conta que do bebê estava lá, e a ocitocina liberada durante a amamentação, ela induz a contração do útero a ele diminuir, aí isso diminui o risco de hemorragia pós-parto. E também o risco de endometriose, doenças no ovário. Entendi. Então, às vezes esse conhecimento, né, eu não sabia disso, né, é importante até para divulgar, né, para as gestantes, né, para as mulheres, né. A gente divulga esse tipo de informação no nosso Instagram também. E assim, o que esse trabalho seu, né, agregou assim para o seu curso? Eu acho que assim, muito, né, na parte de saúde da mulher e GO, assim, eu sou suspeita para falar, mas é um assunto bem específico e bem importante, porque, pelo menos igual lá na prática, uma dica que você dava sobre a pega correta, o bebê amamentava. E isso mudava muita coisa. A mãe perdia noites de sono porque o bebê não estava amamentando e ficava preocupada. Enfim, era só um detalhe que, às vezes, a gente que tem um conhecimento um pouco melhor, né, passava e melhorava muito. Então, é gratificante isso. Tá certo. Tá bom, era só isso, Laís. Parabéns, né, pelo seu trabalho. Tá bom? Obrigada. Termina aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Muito obrigada, Laís, e a professora Ana Rita, né, que estava presente, também ao professor Luciano Bobo. Agora o áudio ficou bom, professor, muito obrigada pela disponibilidade de ter entrado e saído, e melhorou bastante. Então, vamos em frente, né, pessoal? Agora será o Pedro Santana, com o trabalho Certifica Selo Ambiental, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Comerciais pelo aspirante Geoparque Uberaba. Sob coordenação do professor Deusmar Carneiro Ferreira, né, que também está presente, né? Então, boa sorte, Pedro, pode ficar à vontade para colocar a sua apresentação. Quando você colocar, eu inicio o tempo. Bom, vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Bom, boa tarde a todos. Vou começar agora a apresentação aí do Certifica Selo Ambiental, né? Meu orientador foi o professor Deusmar Carneiro e os colaboradores do projeto, além da coordenadora adjunta, doutora Poliana Cristina dos Santos, foram os colaboradores Giovana Festúcio, Valério Nascimento e Rafael Vilela. Para começar, né, a gente sabe que o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, bem como outras práticas sustentáveis, elas são essenciais para o funcionamento adequado dos estabelecimentos comerciais, para que eles fiquem de acordo aí com os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU, né? Então, esse alinhamento ele é essencial para minimizar os impactos ambientais gerados por esses empreendimentos e, assim, tornar esse estabelecimento um exemplo pela obtenção do selo verde. Bom, a partir dessa importância e dessa necessidade de conscientização dos empreendedores, a adoção dessas medidas sustentáveis, é preciso também o reconhecimento dessas tais atitudes, né? Assim, para promover. Então, o selo ambiental ele é um certificado que determina se um estabelecimento exerce os requisitos mínimos para tornar-se um estabelecimento sustentável, né? Então, por meio desse projeto, a gente objetivou estabelecer e implementar um programa de gestão de resíduos sólidos nos estabelecimentos envolvidos com o aspirante Geoparque Uberaba,
por meio do qual se comprova o compromisso ambiental desses locais por meio de um selo verde, né? E, para isso, a gente foi até um estabelecimento comercial do ramo alimentício, né, um bar-restaurante, e a gente utilizou a seguinte metodologia. Primeiramente, houve a realização de uma visita para a caracterização dos resíduos sólidos, para analisar os tipos e as quantidades geradas, né? Depois, houve uma montagem de um plano de gestão específico para adequar os planos do empreendimento, né, e as suas especificidades. Depois, houve a apresentação desse plano para o empreendedor, para que ele veja se é viável todas as implementações que a gente sugeriu. E, posteriormente, houve a realização de uma educação ambiental no local para capacitação dos funcionários, conforme as melhorias que foram propostas. Para a gente avaliar e quantificar os estabelecimentos, a gente escolheu 10 indicadores de sustentabilidade ambiental, né, de acordo com a ISO 14001, onde cada um valeria 10 pontos, e para a obtenção do selo verde seriam necessários 70 pontos, ou seja, a adoção de ao menos 7 das medidas indicadas. Dentre os indicadores, a prática, dentre os indicadores do estabelecimento, encontram-se se o estabelecimento utiliza práticas de tecnologia ou outras formas sustentáveis, né, como energia solar, eólica, a reutilização de água no estabelecimento, o tratamento dos resíduos gerados ou efluentes gerados no estabelecimento, o uso de matérias-primas recicláveis pelo empreendimento, a estrutura de produtos que podem ser desmontados para serem reciclados, se a empresa adota medidas de incentivo ou capacitação dos funcionários, né, para a questão de educação ambiental, se o estabelecimento ele devolve as garrafas de vidro para que os fornecedores reutilizem e destinem adequadamente esse material para reciclagem, se o estabelecimento comercial tem uma política operacional que contém uma estratégia ali para esse gerenciamento de resíduos sólidos não alimentares, e se ele apresenta alguma métrica de gestão relacionada às emissões diretas ou indiretas de gases, e se ele está em conformidade legal com as leis e regulamentos ambientais. Assim, né, a partir da visita realizada no empreendimento em questão, foi possível observar que no estabelecimento os resíduos orgânicos gerados eles não tinham grande volume, né, um volume significante, eram só cerca de 5 quilos de cascas de fruta. No estabelecimento também há a possibilidade de aproveitamento dos espetos, né, de madeira para ganho calorífico na churrasqueira, que já diminuiria também o volume de resíduos gerados. Também foi identificado que há necessidade de tratamento do efluente oriundo de um produto químico que era utilizado para a lavagem da churrasqueira, devido à sua alta demanda bioquímica de oxigênio. E sobre esses fatos, o empreendedor mostrou-se muito aberto a sugestões, como a instalação de coletores, composteira e a realização da educação ambiental para todos os funcionários, além de mostrar-se apto para a adoção de práticas para tratamento do efluente citado. Assim, tendo como base os indicadores levados em consideração, o estabelecimento em questão ele atingiu a pontuação de 80 pontos. Então, o estabelecimento, por ter atingido essa pontuação, ele torna-se suscetível a receber, portanto, o selo verde de certificação comercial de práticas sustentáveis. E, a partir desse projeto, foi possível, então, agregar soluções execuíveis em parceria com esse estabelecimento e favorecer, assim, o desenvolvimento de habilidades acadêmico-profissionais à equipe, além do projeto proporcionar também a capacitação dos colaboradores para a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, além de habilitar experiências para a realização do selo verde conforme as normas padrão. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Pedro. Então, passo a palavra ao professor Luciano Bogo. Bom, Pedro, parabéns, né, pelo trabalho. Ficou muito... Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá perfeito. Tá muito bom, né? Eu só tenho uma dúvida. Aquele item 5 que ele não passou, o que seria aquele item 5? O indicador? O indicador, isso. Ah, tá. No caso, o item 5 é para ver se há alguma estrutura ali de produtos do empreendimento que pode ser desmontado para ser reutilizado ou reciclado sem substâncias perigosas ali. No caso, quando torna inutilizável pelo empreendimento, sim. né? Por exemplo, a churrasqueira, quando ele não utilizar mais, vai... Isso. Né? Se pode dar um fim a um determinado resíduo ali que foi gerado.
Entendi. Então, tá certo, é muito interessante, né? Até para bares, né? A gente tem muito bar aqui em Uberaba, né? Às vezes, esse trabalho seu, né? Vai, se for aplicado para todos os estabelecimentos, né, vai gerar uma economia bastante grande, né? Assim, Sim, não- de poluentes, né? De contaminantes, né? com E certeza, assim, além de ajudar a economia, ia também diminuir consideravelmente o volume de resíduos gerados. sim, sim. Assim, ele agregou alguma coisa no curso de vocês, Com esse trabalho? certeza. O projeto, como ele também foi vinculado à empresa Júnior, foi muito legal para a gente meio que dar uma padronização sobre como exercer isso no futuro também, né? Para poder fazer esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos e deixar ele bem estruturado ali na empresa. Tá certo. Mas era isso mesmo, viu, Pedro? Mais uma vez, né, obrigado, né, pelo trabalho, né, e parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Agradecer mais uma vez também ao nosso colaborador, o professor Deusmac Carneiro, aí, que esteve presente em todo o projeto. E obrigado a todos pela atenção aí. Obrigada, Pedro, professor Deusmac, né, e professor Luciano pelas considerações. Seguimos, então. Agora será o trabalho de autoria e também coordenado, né, pelo professor José Henrique Singolano Nespoli. Professor, pode ficar à vontade, né, para projetar a sua tela, né? Quando você colocá-la, a gente conta o tempo. Boa tarde, professora Juliana, professor Luciano, boa tarde a todos que estão na sala. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação de um projeto de extensão que aborda o tema da arte e da cultura na educação. Tá? Esse projeto foi contemplado no edital da Proeste e, como o tempo é curto, eu optei por socializar um material que a gente produziu, que sintetizou as atividades do projeto ao invés da apresentação de PowerPoint, um pequeno vídeo. Tá? Então, vou fazer uma rápida abertura e vou projetar o material que representa, né, que apresenta, sintetiza as atividades. Pois bem, né, aqui esse projeto ele está situado no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Esse curso é um curso novo no Brasil e na nossa universidade, que ele é voltado para formar educadores para trabalhar em áreas rurais, que a gente chama genericamente povos do campo, comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos, e procura desenvolver uma metodologia apropriada para trabalhar com essas populações. E uma das marcas dessa metodologia, que a gente costuma chamar de educação do campo, é o uso da arte e da cultura como um elemento fundamental do dia a dia, das práticas educativas, que genericamente a gente chama de mística. Tá? A mística, então abre-se as atividades com uma mística, encerra-se. A mística é um ato de celebração, uma manifestação cultural e também uma forma de reivindicação e de luta. Então, eu vou pôr um pequeno trecho aqui, né, que mostra algumas das nossas atividades desse ano. Como eu disse, né, hoje a gente está socializando a experiência do coletivo de mística da licenciatura em Educação do Campo, né, que foi contemplada nesse edital da Proeste. Então, eu vou pôr um pouquinho do vídeo aqui. Ele é curto, professora, não vai extrapolar o tempo, onde vai apresentar uma das nossas atividades, onde a gente construiu um painel utilizando. É importante, esses alunos que frequentam o curso vêm de várias partes de Minas, de territórios quilombolas, comunidades tradicionais, assentamentos, tá? Então, a gente construiu um painel, que a gente chamou de um painel, e leva ele para as atividades em escolas do campo e tudo mais. Então, eu vou fazer minha projeção aqui, tela cheia, e depois a gente faz os comentários.
Pronto, vou projetar, professor. Professor José Henrique, o áudio do vídeo não está ativado. Você puder verificar, por gentileza? Oi, professora. O áudio do vídeo está desativado. Ué. As pessoas também, eu acho que não estavam ouvindo não, né, pessoal? Ué, para mim aqui tá normal. Você tá me ouvindo? Estava desativado. Eu acho que apareceu um íconezinho em cima do seu vídeo. Tinha o cortadinho no... Volto lá na projeção, será? Isso, tenta projetar novamente. Mas... Porque pra gente estava sem o áudio, vamos ver. Eu não estou vendo o ícone que a senhora comentou. Coloca ele ativado de novo, por gentileza. Ele rodando, né? Vamos Lá, ver. vamos ver, que acho que vai aparecer... olha, aí em cima da sua tela tá assim, ó, não é possível ativar... Ah, tá. Foi? Não, continua sem o áudio. Ah, tá. A Laís está falando assim, no chat. Desliga o seu áudio enquanto projeta o vídeo, professor. Então, obrigada, Laís. Aí você desliga o seu áudio do Mix, né, para ouvirmos o áudio do vídeo. Então, vou interromper o compartilhamento. Preciso voltar aqui. Eu fecho o meu. Segundo a Laís, você fecha somente o seu áudio, isso mesmo. E agora projeta o vídeo, por gentileza. Ainda está sem o áudio, professor José Henrique. Não deu certo. O seu áudio está desligado, professor? Se puder ligar de novo para a gente poder ouvi-lo, por gentileza. Uma pena, professor. Nem então ia sugerir de passar apenas algumas imagens sem o áudio, mas vou descrever então rapidamente as atividades e tentar encerrar minha apresentação. Certinho, para professor. não extrapolar. Tá, caso também queira mostrar o vídeo um pouco e depois comentar, fique à vontade, então, mas boa sorte. Tá, então vou dar umas clicadas assim, só para vocês sentirem e não perder totalmente, né, o material, tá? Então vai sem áudio mesmo, só visualizar rapidamente as atividades que a gente desenvolveu. Eu comento mesmo com a minha voz em cima dos... Bom, então isso foi tipo uma videoaula, né, que a gente construiu a partir dessa oficina, em que a gente procurou pegar um elemento da cultura popular, a costura, a pintura, e construímos um painel, né, com os alunos, abordando temas da educação do campo, com alguns dizeres, símbolos. Então, olha lá, os alunos são educadores de escolas do campo, de comunidades quilombolas, assentamentos, como eu estava dizendo para vocês. Né? Depois,
da produção, tudo que aqui... Ocultar. Aqui, pronto, agora sim. Né? Para o final, a gente conseguiu, né, depois, utilizando esses conhecimentos da arte e da cultura, produzimos um painel. Ó. Vamos ver a versão final aqui. Olha só. De tecido, tal. E esse painel a gente usa como eu estava tentando explicar, nas místicas, né? Que são as atividades culturais que a gente promove antes de todas as atividades. Então tem cantigas, poesia, elementos do teatro, símbolos, tá? E aqui o painel na versão final. E aí eu vou soltar o vídeo, que é o dia da abertura, quando os alunos vêm das comunidades rurais, dos seus territórios, para ficar aqui, aí a gente faz a abertura, né? Aí, ó, a gente entrando no painel, no dia da abertura, e cantigas, né? E uma pena que não está com áudio, né? Então, pessoal de, como eu disse, né? De assentamento, de comunidades rurais, tradicionais. E aí a gente vai utilizando esse painel, né? Ó, uma foto com todo mundo do curso, outras atividades que a gente realizou na consciência negra. Né? Aí a gente usa os painéis, usa as bandeiras, agora numa escola do campo, dentro de um assentamento. Né? A gente ornamenta os espaços. Ó. Bom, interromper o compartilhamento, parar a apresentação. Bom, então, né? Uma pena que tem toda a música referente ao tema, tal, mas o escopo do projeto consiste nisso, né? Na construção de uma nova pedagogia fundamentada nos princípios de Paulo Freire, onde a educação não é só, né, a transmissão do conteúdo, mas envolve uma série de outros elementos, e entre eles o elemento da arte e da cultura como uma experiência fundamental, e tem as escolas do campo que desenvolvem essas metodologias, e a gente faz observação de campo, onde a gente pode observar como que isso transforma o ambiente escolar num lugar mais agradável, onde as pessoas querem estar. Nós, aqui mesmo na faculdade, não enfrentamos o problema da evasão. Então, a partir desses projetos, onde você canta, dança, declama poesia e se confraterniza com os estudantes, professores e tudo mais, então isso transforma o ambiente escolar, e nós podemos experimentar isso ao longo desse ano com esse projeto. E vou encerrar por aqui, que eu acho que até já extrapolei meu tempo, professora Luciana. Obrigado pela paciência, pela gentileza, um abraço. Certinho, professor José Henrique. Já passou um pouquinho, mas também tivemos alguns imprevistos, né? E eu peço perdão porque eu não comentei, eu não falei o título, né, do trabalho antes de iniciarmos. Então, Projeto Coletivo de Mística, LECampo FTM, o papel da arte e da cultura na educação transformadora. Vamos abrir, então, ao professor Luciano Golfo, para as suas considerações. Pode ficar à vontade, professor. Bom, José Henrique, né? Eu lamento muito, né, o percalço aí que teve, né, mas ficou muito bom essa explicação, né, você explicou direitinho, né, o vídeo, né, ficou muito interessante. Eu vejo, a gente fica no bloco N, né, eu vejo essas festas, né, quando o pessoal chega, a gente fala lá, já chegou o pessoal do LECampo, né, fica uma festa mesmo quando o pessoal chega aí. Mas, assim, eu queria perguntar, pelo que eu entendi, essa prática, né, extensionista já faz parte do curso de vocês, né? Parece que o curso de vocês é bem extensionista já, né? Seria isso mesmo?
O curso dentro da proposta mesmo. Isso aí me leva a falar sobre a pedagogia da alternância, que é uma outra coisa que é diferenciada. A escolaridade e educação do campo sempre andaram meio na contramão. Para você avançar nos estudos, você tinha que abandonar a zona rural. E isso, até hoje, essa questão se coloca, né? Ainda mais no ensino superior. Então, formulou-se uma alteração no calendário que chama pedagogia da alternância, em que os alunos saem dos seus territórios e vêm para cá e têm aula em regime integral durante 6 a 7 semanas. É quase uma carga horária completa do curso. E depois eles voltam para suas comunidades e desenvolvem uma parte da carga horária no seu território, para que aqueles conhecimentos, as pesquisas, as atividades de extensão ocorram como forma de desenvolvimento dos territórios rurais. Então, que a gente chama, né, pedagogia da alternância, quando eles vêm, ou seja, né, o tempo escola. Então, aí, quando o curso regular está em férias, janeiro, fevereiro, os alunos vêm para a universidade. É isso mesmo. Fica aqui tendo aula, 10 aulas por dia, o dia inteiro, durante 7 semanas, de sábado, aula de sábado, né, um regime bem intenso de aulas, e depois leva uma série de atividades e projetos de extensão para realizar nos seus territórios. Territórios de arte, projetos de arte, de agroecologia, agricultura familiar, projeto nas escolas. E aí, então, aí eles desenvolvem essas atividades, né, de extensão nos seus territórios. Então, essa dinâmica, professor, tempo escola, tempo comunidade, faz com que a extensão seja bem presente, né, nesse objetivo natural, né? De utilizar o curso como uma forma de desenvolvimento dos territórios. Certo, entendi. Bom, era isso mesmo, Zé Henrique, né? Mais uma vez, parabéns, né? O trabalho ficou muito bom, né? Era isso que eu tinha que comentar. Valeu, obrigado, professor. Obrigado, professor. Um abraço. Agradeço, então, aos professores José Henrique e Luciano Bobo, né? Obrigada. Vamos ao próximo trabalho, que é Certifica Selo Ambiental, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Comerciais pelo aspirante Geoparque Uberaba, que será apresentado por Giovana Festúcia Oliveira e coordenado pelo professor Deusmac Carneiro Ferreira, né? Ambos estão presentes, né? Giovana, então, boa sorte, né? Assim que estiver ok a sua apresentação, a gente dá início ao tempo. Boa sorte. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos. Peço, então, só um momento para conseguir compartilhar aqui a tela. Bom, então, eu também vou trazer hoje aqui para vocês o Certifica Selo Ambiental, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Comerciais pelo aspirante de Geoparque Uberaba. Meu nome é Giovana, e juntamente aí com o professor Deusmac e professora Poliana, e os colaboradores Pedro Santana, Valéria do Nascimento e Rafael Vilela. Bom, primeiramente, o que são os geoparques, né? Segundo a Unesco, elas são áreas que possuem aí grande importância geológica, onde há, então, uma proteção ambiental no local e, consequentemente, a promoção de um desenvolvimento sustentável no local. E para esse desenvolvimento sustentável, nós temos que garantir, então, a participação da comunidade, que seja algo financeiramente viável também para esse local. Temos que fazer também a inclusão social e garantir aí que os valores culturais sejam atendidos também. Então, o objetivo geral do nosso projeto foi desenvolver e implantar programas de gestão de resíduos sólidos em estabelecimentos participantes aí do aspirante Geoparque Uberaba, de forma que ateste, aí, por meio do selo verde, o compromisso e a responsabilidade desse empreendimento do Geoparque. Então, bom, a metodologia, ela é basicamente dividida em 2 pontos. O primeiro ponto, ela envolve mais um contato mais direto em relação ao estabelecimento, e a segunda parte envolve a avaliação do selo verde. O meu estabelecimento aqui, no caso, ele foi um restaurante,
Nós visitamos ele em meados de fevereiro. Então, na primeira etapa, nós fizemos a descrição do empreendimento e um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados no local. A partir dos dados que a gente obteve, a gente fez aí uma identificação de possíveis soluções que poderiam se adequar a esse estabelecimento, e juntamente com o proprietário e os funcionários, nós realizamos aí as metas e procedimentos para minimizar a geração de resíduos sólidos. Então, bom, em relação aí ao selo verde, nosso grupo criou 10 indicadores de sustentabilidade ambiental, baseados na ISO 14001, onde cada indicador, ele possui a pontuação de 0 a 10 pontos, e para o estabelecimento obter o selo verde, ele tem que atingir no mínimo 70 pontos. Por conta do tempo, eu não vou conseguir detalhar cada um dos indicadores, mas felizmente o Pedro pôde contar um pouquinho para a gente quais são esses 10. Porém, mais para frente eu vou detalhar alguns quais o restaurante conseguiu pontuar. Então, bom, em relação a resultados e discussões, nós podemos analisar que os locais de geração dos resíduos nesse restaurante eram na cozinha e na sala de atendimento, onde na cozinha continha aí embalagens de plástico, papéis e orgânicos. Já na sala de atendimento, os resíduos eram basicamente as comandas, dando ênfase aí, então, a essas comandas e aos orgânicos. E também podemos mapear as lixeiras, onde encontramos na parte externa do restaurante, contendo resíduos orgânicos, e na cozinha, contendo os resíduos recicláveis. Então, as soluções que a gente pôde encontrar para o local foi aí que houvesse uma disponibilização de 4 cestos de coleta seletiva, de média 20 litros. Diante dos resíduos orgânicos, nós incentivamos a eles a realizarem uma compostagem no local, para que eles também reutilizassem as comandas, como é o segundo item de maior quantidade, né, de maior resíduos, e também como o delivery lá, a gente incentivou eles a reutilizarem os papéis como forma de comanda. Em relação ao selo verde, o local ele pontuou apenas em 2 indicadores. No indicador 4, sendo esse se o local possuía o uso de matérias-primas recicláveis, e o indicador 6, que é se o local fazia adoção de medidas de incentivos sustentáveis para os funcionários e para os clientes, pontuando então em torno de 7 pontos. Então, ele não conseguiu atingir aí os mínimos de 70 pontos necessários para conseguir o selo verde. Porém, nós ofertamos aí as nossas soluções que poderiam ser indicadas ao local, e nós esperamos que futuramente ele atenda aí essas soluções ambientais como forma aí de melhorar o estabelecimento e, quem sabe, futuramente conseguir o selo verde. Mas a gente acredita que agregou bastante, tanto a nossa equipe quanto ao local. E essas foram nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Passamos a palavra, então, ao professor Luciano Borro para as considerações. Bom, vamos lá, né? Parabéns, Giovana, pelo trabalho, né? Ficou muito interessante. Esse estabelecimento, ele não pontuou muito baixo, né? Em relação ao outro, né? O outro pontuou bastante, né? Sim. Então, tem muito problema nesse estabelecimento aí. Perdão. Pode falar. Não, eu achei bem interessante, porque justamente, como deu certo eu e o Pedro estávamos na mesma sala, foi interessante justamente mostrar aí um estabelecimento que teve uma ótima pontuação, que quis aderir todas as nossas sugestões, enquanto o outro tivemos um processo aí um pouquinho mais complicado de aderir às nossas sugestões, então foi interessante aí observar esses extremos. Interessante. Esse aí foi reprovado no selo verde. Por exemplo, a implantação do Geoparque vai exigir o selo verde do estabelecimento? Ou é só a pesquisa de vocês? Então, há a possibilidade dos empreendimentos optarem por querer ou não o selo verde. Mas, por exemplo, esse estabelecimento que ele não conseguiu a pontuação necessária, ele vai receber um certificado de que ele participou desse projeto de sustentabilidade, porém, ele não vai receber, além do certificado, o selo verde. Então, não é algo obrigatório. A organização do Geoparque, né? Parece que tem a ONU no meio, né? Tem um punhado de coisa aí. É a Unesco. E eles vão exigir do estabelecimento ou não que tenha o selo verde?
Não, Ah, não é obrigatório, então assim, mas é o obrigado. indicado, porque justamente para Sim, sim. ser, como o Uberaba ainda é um aspirante a geoparque, né? Ele ainda não se tornou um geoparque. Então, Entendi. uma das coisas que a organização da Unesco eles avaliam é justamente como que está o desenvolvimento sustentável da cidade. Ah, Então, sim. quanto mais estabelecimentos possuírem o selo verde, é melhor para Mais fácil a avaliação. aprovação, né? Ah, Isso. entendi. E deixa eu te falar, essa avaliação que vocês fizeram, dá direito a receber a norma ISO também? Ele cumprindo, porque você botou a ISO 14.000, né, que é do meio ambiente. O Sim. cara pode ter uma certificação ISO também, no estabelecimento dele? Ou tem que ter mais outras coisas da ISO? Eu acredito que assim, nós que construímos esses indicadores, né? Então a gente se baseou na ISO 14001. Então, Sim. eu acredito que para ele obter aí a ISO já seria Mais fazer outra, outras tem outros considerações. mais, pode considerar, porque eu já vi estabelecimento, né, com ISO 9.000, ISO 14.000, né? Uhum, Mas, então, eu teria que ter mais outras coisas aí, né? Mais outros... Esse é um parâmetro só da ISO, né? Pelo que eu entendi. Da ISO isso. 14.000. Não são todos, né? Deve ter mais coisas aí, né? O que a nossa equipe fez foi, a gente se baseou na ISO 14001, né, e a gente construiu esses indicadores que a gente acha que seria relevante para estabelecimentos de Uberaba, assim. Então, Ah, entendi. é. Tá certo. Tá bom. Professor Obrigado, Luciano, Giovana, né? posso Oi, complementar? pode falar, Giovana. Claro, é. Boa tarde a todos. Esses indicadores, na verdade, é porque eles já estavam validados. Então, se a pessoa no Certo. estabelecimento, né, for criar esses indicadores, eles precisam passar por validação. E uma outra coisa que é Ah, importante entendi. ressaltar é que mesmo o estabelecimento que recebe o selo, esse selo tem espécie de uma validade. Então, Certo. por Geoparque, a cada 12 meses, essa equipe tem que Mas retornar uma outra equipe faz equivalente, outra avaliação, outra avaliação. É isso aí. né? Tá? Então, esses aí, porque já estão validados. Não tem que passar por juiz, pessoas têm expertise na área para fazer essa validação. É isso. Entendi. Tá bom. Obrigado, Deusmar, Eu que pelo agradeço. esclarecimento. Então é isso. Parabéns, Giovana, né? Era só isso que eu tinha que comentar. Obrigada por complementar, professor. Obrigada, Giovana, pela apresentação, professor Deusmar, né, pelas demais esclarecimentos, e ao professor Luciano Gobo. Então, pessoal, esse foi o último trabalho, né? Então, assim, podemos encerrar a sala, foram todos os trabalhos apresentados. Agradeço a todos e todas, né, pela participação. E lembrando que não é necessário assinar a lista de presença, porque o Google Meet gera, né, essa lista. Tanto, então, os apresentadores quanto ouvintes não precisam assinar a lista. E, posteriormente, será disponibilizado no YouTube. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação, né? Até a próxima. Obrigada, professora Ana Rita. Obrigada, Laís. Tchau. Obrigada pela participação de todos e todas.